Entre nós existem histórias, muitas feitas de amor, outras de conflitos, e esse é um podcast que fala do acordo entre nós. Recebo hoje com muita gratidão a doutora Patrícia, que é advogada especialista em sucessões, uma sumidade aqui no nosso estado do Ceará e no Brasil, com certeza. E estou aqui para a gente conversar sobre um papo super bacana, que muita gente não gosta de falar, mas é um papo que precisa de atenção, que é planejamento sucessório. Doutora Patrícia, muito bem-vinda a esse espaço, que é nosso, de diálogo, para explicar para as pessoas, de uma forma simples, de uma forma clara, como é que pode se dar o planejamento sucessório. Eu quero primeiro te agradecer pelo convite, dizer que somos amigos, né, para além de colegas da profissão, e dizer para você, Milhamão, que eu estou muito feliz, né, com o seu podcast, com esse projeto, e uma honra de estar aqui abrindo, inaugurando o seu podcast, né? Para falar sobre um tema e um assunto que muito me é caro, que é o direito das sucessões. A gente vai falar especificamente sobre planejamento sucessório, né? E tentar, sobretudo, desconstituir esse tabu que permeia o tema morte, né? E aí começa a doutrina do planejamento sucessório, ela veio se intensificando, sobretudo, ali após a pandemia, né? Quando a gente para poder pensar um pouco mais sobre a morte, porque fomos confrontados com isso de forma muito inusitada. E as pessoas começam a olhar e falar, agora eu preciso falar sobre o tema, eu preciso me deparar com isso, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. E aí a gente tem inúmeros instrumentos de planejamento sucessório que já existiam, mas que passam a ser vistos, né, e vir com mais intensidade na vida do brasileiro, mas é fato que é um tema que ainda guarda muito tabu. Por que você acha que a população brasileira tem tanta dificuldade de falar desse tema? Assim, o que é que, na tua prática jurídica, no teu escritório, o que é que tu observa? Porque é um instituto que não é tão recente, mas a difusão, falar sobre isso tem se tornado recente, principalmente por algumas classes sociais. Então, o que é que a doutora acha que é tão complicado as pessoas falarem sobre isso? Acho que é uma questão cultural, sobretudo, né? E para além aqui do direito em si, é um tabu cultural da sociedade como um todo de ter dificuldade e medo de se deparar com a finitude, que é algo certo, né? A maior certeza que temos na vida, a única que temos, né? E aí, eu trouxe até uma reflexãozinha, eu gosto muito de filosofia, e principalmente do Nietzsche. E Nietzsche fala de uma expressão chamada amor fati, né? Que é amor ao destino. Então, uma vez que você se apropria dessa ideia de que vou morrer, pois é a consequência da vida, né? Isso é o que vai acontecer, a gente tem que viver com intensidade. Então, falar sobre morte não é nada mórbido, muito pelo contrário, é falar sobre vida, sobre o que eu preciso fazer para viver intensamente. E aí, para além disso, adentrando já no planejamento sucessório, no tema de sucessões, é um ato de amor, né? Aqueles que vão ficar, aos meus entes mais queridos, mais próximos, que fazem parte da cadeia de chamamento de sucessão hereditária, né? Então, eu vou organizar a sucessão para essas pessoas. Entendi. Eu, enquanto advogado de família, né, e você de sucessão e também de família, acaba se comunicando as duas áreas, família e sucessões são tão próximas, apesar de ter uma diferença, mas há uma linha tênue. Eu vejo muitos irmãos que brigam, muitas famílias que os filhos brigam com a mãe, com os pais. Eu vejo muitos conflitos nessa área de sucessões. E nessa pegada, o que a gente observa muito é o despreparo dessas famílias em lidar com algo, como a doutora bem falou, tão certo, que é a morte. Que é a única coisa que temos certa aqui nessa vida, é que vamos, de alguma forma, falecer. Então, na tua experiência, doutora, quando é que há esse acordo, quando é que as pessoas começam a procurar por esse planejamento sucessório, que é esse start? Qual o benefício que as pessoas acabam vendo para fazer um planejamento sucessório? São inúmeras questões que vão entrar aqui. Aí eu pontei o tema da pandemia, que foi quando a população, de uma forma geral, começa a se deparar com essa necessidade de organizar a sucessão. E aí é importante dizer que aqui não só algo que era muito restrito para aquelas grandes fortunas, grandes empresários, as pessoas, de uma forma geral, começam a pensar que tem que organizar de alguma forma, porque poderiam morrer a qualquer momento. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar confusão na família? Quem vai ficar com o meu patrimônio, etc.
Então, isso veio trazendo para o brasileiro, de 2020 para cá, uma cultura mais intensa. Eu não sei se acontece com você, acredito que sim. E com muita gente, a gente pega o Instagram e só o que tem hoje é venda de holding familiar, né? Então, isso cresceu de uma forma que as pessoas têm falado sobre isso e, de forma curiosa, ficam, não, eu quero fazer minha holding. Será que eu posso fazer holding? O que eu preciso fazer para organizar? O que é a organização sucessória, né? E aí eu costumo dizer que é uma organização, como disse antes, é um ato de amor à família, né? A quem vai ficar. E o que a gente passa para o cliente enquanto profissional é que são instrumentos que vão auxiliar aqui num futuro, quando aconteça a morte, que a gente não quer que aconteça nem tão cedo, né? Mas quando acontecer, a casa vai estar organizada. Tudo vai estar organizado. A gente vai evitar briga, conflito familiar, porque quando envolve dinheiro é muito conflito. Você sabe isso na advocacia familiarista, né? Num divórcio, por exemplo. Na sucessão não é diferente. Então, a gente tem processos de inventários que acontecem, às vezes, por 10, 15 anos, por conta desses conflitos, né? E aí, esse planejamento, ele vai evitar tudo isso, porque ele deixou tudo organizado. E aí eu acho que o brasileiro tem se preocupado mais ultimamente. E o que eu observo muito, eu não sei se a doutora observa assim, é que nesses conflitos de família, de sucessões, muitas vezes é um conflito emocional, muito mais do que um conflito realmente processual. Eu vejo casos no escritório que poderia ser resolvido com uma simples conversa, de uma forma muito objetiva, e eu observo cada vez mais que as pessoas, embora a evolução, embora a questão da internet, as pessoas acabam indo para um local como se o processo fosse reparar aquela dor emocional. E observo muito também na minha prática que muitas pessoas evitam falar de planejamento sucessório porque falar de morte é falar de que já aqui no Ceará o pessoal fala assim, não, tá querendo que a pessoa morra, quer ficar com os bens da pessoa. Tem algo muito cultural, como você trouxe de uma forma muito clara, mas também observo que falta informação, embora, né, exista aí no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, a questão das holds, muitos vão fazer uma hold, mas o que eu noto na prática é que, de uma certa forma, poucos profissionais têm essa capacitação de fazer algo bem feito que realmente vai trazer essa segurança. Fico até meio assim falar dessa forma, mas, de fato, eu observo essa falta de... Já peguei algumas holds que eu olho e digo assim, oi, olha que não é nem minha especialidade 100%, que é da doutora Patrícia, mas obviamente entendo, porque a advocacia familiarista traz, né, pede a gente para entender, e aí eu observo que, por mais que se fale muito, faltam pessoas capacitadas. Eu falo que planejar é um ato de cuidado com quem fica, e como você colocou, é um ato de amor. Nessa pegada, a doutora fala pra gente quais são as principais ferramentas de planejamento sucessório. A doutora falou muito em hold familiar, mas existem outras, né? Perfeito. Vamos fazer de conta aqui que tá aí uma pessoa muito simples lá no seu escritório, perguntar assim, doutora Patrícia, eu quero planejar aí a minha morte, etc. O que é que a gente, né, enquanto jurista, enquanto advogado, pode oferecer para essa pessoa? Quais as opções que tem hoje? Certo, muito boa pergunta. Antes de responder de forma objetiva os instrumentos, eu preciso tocar num ponto que você comentou, que é essa questão da responsabilidade enquanto advogado, para poder estar vendendo bom serviço. E o que tem acontecido muito? Quando eu disse que está muito mais popular e que a gente se depara no Instagram todo tempo, se tem acesso à tal da holding familiar, é importante saber que planejamento sucessório não é sinônimo de holding. A holding é um instrumento de planejamento, portanto, existem vários outros, né? E que é importante também saber e ter consciência de que o profissional que vai vender aquilo não pode vender de uma forma exclusivamente por conta do mercado, por conta de dinheiro, porque é só o que acontece. Quero vender o produto só porque é um produto que está na prateleira, que é o produto da vez, né? Dentro do planejamento. É o que está na fama. E aí, acho que essa é a responsabilidade que nós, enquanto profissionais, temos, né? Para fazer isso com muito cuidado, fazer isso de forma muito específica, avaliando ali toda a vida familiar e patrimonial do cliente, porque de repente não é a holding a solução que vem como instrumento para a organização sucessória dele, né? E aí, acho, doutor André, que isso aqui é um grande compromisso que a gente tem lá na Comissão de Direito das Sucessões, da qual sou presidente, e
e você está como vice-presidente, que é de levar capacitação para o advogado que atua em sucessões para ele saber lidar com esses problemas, né? Saber lidar com as demandas que chegam ao escritório de forma responsável, né? E de ética. Sim. Né? E é isso que de repente falta porque se tornou um grande mercado. Tá? E a gente precisa começar por aí. Verdade. E a advocacia, aos poucos, vem se tornando um grande mercado. Infelizmente, para alguns profissionais que ainda não têm a capacitação suficiente. Nós sabemos que a faculdade não é tudo, ela é uma base muito generalista. Sabemos que levar para a população esse serviço social que nós levamos precisa ter muita responsabilidade, como bem tocado pela doutora. E volto a dizer, e a doutora colocou, a capacitação traz um serviço de qualidade. E o objetivo desse podcast é justamente trazer para as pessoas que querem entender, aprender um pouco mais o que podem fazer, que de repente não conseguem ter acesso a um advogado de qualidade ou um advogado super capacitado para entender algumas questões. E por isso que, volto a dizer, se chegasse uma pessoa no seu escritório muito simples e perguntasse assim, doutora Patrícia, como é que eu posso aí planejar a minha morte, né? Pronto, o que é que a gente faz, né? Aí vamos falar dos instrumentos agora. A gente vai avaliar, a primeira coisa é avaliar toda a situação familiar dessa pessoa. Familiar, qual é a estrutura da família, tem quantos filhos, os filhos são casados, já não, são menores, qual é o regime de bens, então tudo isso é avaliado. Qual é o volume do patrimônio, às vezes a pessoa nem tem patrimônio, ela já quer se precaver na sucessão e é possível fazer isso com planejamento, né? Então, nós temos aqui vários instrumentos de planejamento sucessório, e aí eu vou começar pelo instrumento mais tradicional, que é o testamento. Esse é o secular, né? E aí o testamento é um deles, é uma disposição de última vontade, que a gente vai organizar a sucessão dentro dessas disposições, atendendo ali de forma unilateral à vontade do autor da herança, né? Então, ele vai ter efeito ali só para a morte, mas já vai organizar. Tem a doação, que é um outro instrumento muito importante, é muito usado, inclusive é usado em conjunto com a holding familiar, quando a gente vai transferir as cotas. Mas tem vários outros, a gente vai olhar para o regime de bens, então é possível adotar ou um pacto antinupcial, se aquela família ainda está se estruturando, ainda não houve casamento, ou até a mudança do regime de bens, é possível trabalhar com isso. Tem as previdências privadas, né? E aí ajudam bastante. Ajudam bastante. E aí é importante também falar, isso é bem recente, doutor André, agora no final de 2024, o STF veio se manifestar falando que não é possível cobrar ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, em cima da Previdência Privada. Porque a Previdência Privada, que é o PGBL, VGBL, tem caráter securitário. Então, se é seguro, não entra para a sucessão, né? E o que estava acontecendo? Como estava sendo muito utilizado como instrumento de planejamento sucessório, passou-se, alguns estados, a cobrar tributo ITCMD em cima da Previdência Privada. E aí parou de ser atrativo como um instrumento de PPS. Isso mudou agora no final do ano, né? Então o STF veio reafirmar de que não há incidência, portanto, é um seguro. E aí, uma das grandes vantagens desse instrumento para o planejamento sucessório é que você pode fazer ali um investimento em previdência privada. Na hora da abertura da sucessão, você não tem que esperar a partilha, não tem que entrar com o inventário. Aquele beneficiário, que provavelmente é o teu herdeiro, ele já vai levantar aquele valor. E aí ele pode, inclusive, custear um litígio de um processo de inventário, custear as despesas com a morte, né, com o falecimento do decujus, enfim, é uma série de coisas. Isso é um excelente instrumento, por exemplo. Mas tem vários outros. Aí tem investimentos estrangeiros, a gente pode falar das trusts, né, e aí já são coisas mais internacionais, e a própria holding em si também, que é muito utilizada, é muito importante, mas não é a única. As pessoas falam muito que a hold, né, quando me procuram, eu quero fazer uma hold porque quando falecer, a doutora falou de imposto, doutora não, vou falar Patrícia, né, vamos tirar aqui as formalidades. Por favor. A doutora falou que, lá veio no doutora de novo, Patrícia falou sobre a questão do ITCMD, que é o imposto, e o pessoal quando me procura, André, eu quero fazer uma hold familiar porque eu li no Instagram que você paga menos imposto quando morre, etc. Patrícia, fala um pouquinho só desse possível benefício, né, que é o que chama tanta atenção das pessoas em relação a fazer uma hold familiar, por exemplo. Eu tenho uma perguntinha sobre testamento, mas daqui a pouco eu faço. Bom, muito boa pergunta, né? O que acontece quando o cliente vai chegar?
A gente vai mostrar para ele que há ali dentro da estrutura, se eu for adotar, por exemplo, a holding como instrumento, um benefício tributário em ele fazer a holding ali em vida, essa organização em vida, ainda que incida sobre essa organização o ITCD, porque vai incidir, né? Mas ele vai incidir, e aqui o imposto ele vai se dividir entre imposto doação e imposto causa-mortes, né? É o mesmo imposto, só que as alíquotas são diferentes. E vai variar de estado para estado. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a alíquota do ITCD causa-mortes, ele tem uma variação que ela é mais curtinha, portanto, você chega mais fácil aos 8%, né? Aqui vai de 2% a 8%. Lá no doação, a gente tem uma faixa da alíquota mais extensa. Então, se torna mais barato o imposto por transmissão de doação. Entendi. Isso já é um benefício na holding. E aí, como que essa estrutura acontece? Você vai, praticamente, pegar o patrimônio desse autor da herança, integraliza numa pessoa jurídica que é a holding patrimonial, e mais na frente faz-se a organização sucessória, que é transferindo por doação as cotas daquela holding para os herdeiros. Aí eu já organizei a sucessão aqui em vida, né? Entendi. E aí paga-se o imposto. Paga-se o imposto. Então, essa ideia de que vou pagar muito menos imposto ao fazer a hold pode ser que não seja dessa forma. Paga menos, né? Paga bem menos do que seria o imposto lá no inventário. Por que paga bem menos? Porque aqui eu vou pagar o imposto de doação na hold sobre as cotas integralizadas, né? Cota de capital social. Lá no inventário, não. É em cima do bem imóvel, avaliado no momento da abertura da sucessão, que é bem mais caro. Entendi. Outra coisa que o pessoal procura muito é assim, André, o testamento, eu quero doar, quero deixar tudo que eu tenho de repente para uma pessoa que não é meu herdeiro, ou então quero doar tudo em vida, e aí eu vou fazer duas perguntas em uma. O que é que eu posso deixar de testamento? Quantos por cento dos meus bens eu posso deixar de testamento para as pessoas que não são os meus herdeiros necessários? Eu queria que a doutora me explicasse o que são herdeiros necessários, vou me aproveitar bem muito dela hoje. E também a questão da doação. O que é que eu posso doar? Existe um limite de idade? Eu recebo muito essa dúvida. Eu tenho 70 anos, eu posso doar? Meu marido tem que concordar? Os meus filhos? Fala um pouquinho pra gente aí dessas duas questões. Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que falar que aqui no nosso ordenamento jurídico, há dentro do direito civil uma garantia de que a gente tem que reservar 50% do patrimônio, né, para os herdeiros legítimos, que é o que a gente chama de reserva da legítima. Sim. É 50% da herança, né? Então, a gente tem 50% disponível, livre, para dar em testamento, deixar em testamento para quem quiser e também doar em vida para quem quiser, no limite de 50%. Os outros 50% se resguarda para os herdeiros legítimos, necessários, né? E aí, quem são esses herdeiros necessários lá no Código Civil? São ascendentes, descendentes, e o cônjuge são herdeiros necessários, né? Aí depois disso eu tenho um outro herdeiro legítimo que é o colateral, mas ele não é necessário, portanto eu poderia afastá-lo da sucessão, por meio de um testamento, por exemplo, tá? E aí é uma garantia que a ideia da lei é que pelo menos para esses parentes mais próximos, obrigatoriamente eu tenho que deixar resguardado essa herança, tá? Que é o que a gente chama de intangibilidade da legítima. Não tem nada no mundo que vá tocar nisso, tá? Que vai mitigar esse direito, é bem protegido. A doação ela vai seguir esse mesmo raciocínio de proteção da legítima, né? E aí é muito importante quando você está diante de um contrato de doação, quando vai fazer a disposição, respeitando esse limite, você está declarando na doação se ele está saindo da parte disponível ou da parte indisponível, porque vão ter consequências, né? E aí quais são as consequências? Se eu tiro da parte disponível, eu estou dentro daquilo que é possível, tenho que respeitar os 50%. Aquilo que ultrapassa a parte disponível, de repente acontece, né? É verificado na abertura da sucessão que aquela doação que saiu da disponível doou algo que não poderia, ou seja, atingiu a legítima. Isso se torna uma doação chamada doação inoficiosa. Então, é feito um processo para se devolver aos herdeiros legítimos aquilo que foi excedente, né? E aí tem uma outra questão que se saiu da parte indisponível, ou seja, não foi feita a declaração na doação, isso vai ser trazido à colação no processo de inventário. E o que seria a colação? Eu preciso olhar para todos os herdeiros ali necessários e dizer, vocês têm que receber igualmente, né? A regra é que todo mundo recebe igual. Se alguém recebeu algo em antecipação de herança por meio de doação, vai ter que trazer para o inventário para poder
equiparar, né, e balancear aquilo que foi desproporcional. E aí é onde entra essa questão do ascendente, por exemplo, que faz uma doação para o seu descendente, né, que é considerado antecipação de herança. Tudo isso vai ser equiparado para que tudo absolutamente fique igual e se respeitem o limite da legítima, não só nos 50%, mas na divisão igualitária. Né? Entendi, perfeitamente. E uma ideia que o pessoal tem muito é assim, o planejamento sucessório é só para milionário, é para gente rica, só pessoas que têm muito dinheiro, muitas empresas, muitas coisas planejam. É verdade isso? Eu acho que isso é um mito, né? E eu sempre provo esse mito em sala de aula, porque quando eu estou trabalhando com os instrumentos, até para chamar a atenção dos alunos, que muita gente pensa isso, é para grandes fortunas, ou até pensa que, professora, eu estou começando na advocacia agora, não vou ter o cliente milionário, para que eu vou aprender isso, né? Se eu não tenho um cliente que vai comprar esse produto. Não, qualquer pessoa pode comprar esse produto, porque é importante para todos nós, né? Desde, por exemplo, há um cliente que chega para você e vai organizar a sucessão ali num pacto antinupcial. Sim. Tá? Em que a gente vai falar de regime de bens, o melhor regime de bens para a organização, dentro da realidade da família, do que eles pretendem, até a disposição de renúncia ou não da herança, que a gente tem feito isso hoje em dia, ainda que o código não permita, mas há uma disso, né? E aí eu digo para eles, tá bom, que se não tiver dinheiro, vamos fazer um seguro de vida, por exemplo, tá? Porque se hoje tu entrar na plataforma do teu banco digital, tu pagar 100, 150 reais por mês e fizer um seguro de vida na abertura da sucessão, alguém vai receber aquilo e vai ter dinheiro para poder custear despesas ou até para se manter. Tá? E é barato. Então não é para grandes fortunas apenas, né? Ou seja, planejar sempre talvez, eu falo sempre, mas talvez seja a melhor solução para não ter imprevistos. Tem uma frasezinha que eu gosto de usar muito, que é: se você não decidir, alguém vai decidir por você, né? E aí, no caso da sucessão, alguém decide, esse terceiro é o juiz que vai decidir, né? E a gente está submetendo a família à possibilidade de grandes conflitos familiares. É ali onde tudo vai a perder, né? Essa semana eu recebi no escritório uma dúvida da seguinte forma. Eu vou colocar aqui para a doutora. Uma determinada cliente chegou, ela tem algumas empresas, tem vários bens e disse assim: André, eu quero deixar em específico essa empresa tal para um filho meu. Essa empresa funciona e etc. E eu quero deixar para um filho. Isso é possível? Ela tem 6 filhos e quer deixar, tem um patrimônio muito vasto e disse que queria deixar uma empresa específica para um filho. E aí, como é que a doutora observa que isso poderia acontecer? Olha, é perfeitamente possível, mas é preciso avaliar, então, qual é o volume do patrimônio dela, né? Porque ela só poderia deixar, quanto custa essa empresa, por exemplo, ela só poderia deixar esta empresa se ela não atingir aquele limite dos 50%, né? E aí é bom a gente falar aqui que, ó, eu resguardo 50% para os herdeiros legítimos necessários, né? Esse filho já está resguardado pela legítima, mas ele também pode receber da parte disponível. Ou seja, ele pode receber mais do que os outros, se ela tiver essa intenção, desde que seja declarado que está saindo da parte disponível e que, de fato, esteja ali dentro dessa massa dos 50% livre, né? Então, é possível. Perfeitamente, perfeitamente. Na tua prática, Patrícia, tu consegue ver realmente as pessoas procurando pelo planejamento sucessório? Porque o que eu vejo muito é famílias, como eu falei no início, se dividindo por briga, principalmente quando morre um ente querido. E aí, quando envolve dinheiro, eu falo que envolveu dinheiro, ninguém é amigo de ninguém, família não existe. Existe um negócio, uma cultura muito complicada sobre o dinheiro aqui nesse país, principalmente. Na tua prática jurídica, tu consegue de fato mensurar os benefícios do planejamento, essa procura, realmente as pessoas mais preocupadas com isso, ou vai para aquele local que a gente falou aqui no começo de existe aquele tabu? Olha, hoje em dia, e aí eu não sei se faz parte da minha bolha, né? Tem a bolha, né? Lá no escritório a gente tem essa atuação de PPS muito forte, né? E aí, aqui eu estou falando o planejamento patrimonial e sucessório. Só para fazer aqui o link. A legenda. A legenda. Assim, essa procura não é só dos grandes empresários, né? Tem esse nicho dos grandes empresários, mas a procura, às vezes, de repente, de um cliente de divórcio que acabou de sair traumatizado de uma partilha de bens, por exemplo, e que ele fala: doutor, o que é que eu posso fazer? Olha, vamos organizar a casa, né? Ou então aquele cliente que chega e fala: olha, eu tenho tantos filhos, eu já ouvi falar na história da holding, será que eu posso fazer uma holding? A pessoa já vem instruída, né? Já vem querendo comprar a holding, por exemplo.
Nem Eu digo, sabe se é o melhor. não, vamos avaliar, vamos estudar o seu caso, da sua família, para saber se esse é o instrumento adequado. Então, tem acontecido bastante, isso me deixa muito feliz. E, repito, eu não sei se isso é só dentro da minha bolha, mas eu vejo isso com uma frequência que de 2020 para trás não existia, por exemplo. Entendi. E, doutora, a senhora falou que dá aula, senhora, viu, gente? Ela vai me bater depois, mas vamos lá. Você falou que dava aula e tudo, uma das melhores professoras que eu conheço na área, por sinal. Mas me fala uma coisa, nas aulas, os alunos têm procurado esses instrumentos para aprender? Você falou há pouco que o aluno às vezes fica, não tem o meu escritório, só é para milionários, que é o outro tabu que existe. Como é que você observa esse movimento de aprendizado sobre esse conteúdo, esse movimento de informação à grande população sobre esse conteúdo do planejamento sucessório? Eu vou te falar da experiência pessoal enquanto professora de pós-graduação, então eu dou aula para advogados já, né? Advogados, defensor público, normalmente esse é o público de alunos. E sim, é sempre de forma muito entusiasmada que eu tenho para com os alunos, porque eles estão sempre muito interessados, embora exista sempre os mitos. E aí o meu papel enquanto professora, facilitadora, é desmistificar isso, e a aula se torna bem dinâmica, justamente com esse propósito, né? Com a minha intenção, André, é sempre conseguir trazer o máximo de luz, o máximo de informação para o meu colega, porque é esse colega que no futuro eu vou me deparar do outro lado, numa ação judicial, é ele que vai facilitar o caminho do processo junto comigo, né? Então a informação, ela traz isso, né? Ela traz esse benefício, e esse é o maior propósito que eu tenho, e eu estou muito entusiasmada ultimamente com os alunos que eu tenho, com os advogados da comissão, né, interessados nesses temas todos. A gente costuma falar nos bastidores da nossa vida pessoal, né? Como ela falou no começo, somos grandes amigos, que o conhecimento liberta, né? Não só para a gente, a questão do autoconhecimento, mas também sobre aquilo que a gente atua. Porque o que eu observo muito na minha prática familiarista é que, às vezes, a falta de capacitação do colega do lado adverso atrapalha muito o processo e acaba atrapalhando o meu cliente e o cliente do próprio colega. Então, a nossa preocupação, você enquanto presidente na Comissão de Direitos e Sucessões aqui da OAB do Ceará, é trazer realmente essa capacitação, como você bem colocou, de uma forma simples, de uma forma que, de mãos dadas, a gente vai conseguir se unir e fazer o melhor serviço. Perfeito. Não só para o nosso cliente, mas também para a sociedade. Por quê? Quando o colega está capacitado e a gente também está capacitado, para o juiz se torna bem mais fácil. O processo se torna bem mais célere. E aí eu vou trazer aqui um adendo. A gente falou muito de planejamento sucessório, mas tem um detalhe. Quando, de repente, não há planejamento sucessório, há um falecimento, há uma massa patrimonial para ser dividida e etc., tem a questão do inventário, né? Que apesar de não ser um planejamento sucessório, é algo que, quando não há, decorre, vai acabar desaguando aí no inventário. Patrícia, a gente falou muito aqui de planejamento sucessório, de alguns instrumentos, e esse é o objetivo principal hoje da nossa conversa, deixar de forma mais tranquila para quem está nos assistindo a questão do planejamento sucessório, que não é um tabu como as pessoas falam, que não é só para gente rica, como a gente já colocou, mas nós sabemos que a maior parte da população não faz planejamento sucessório. Ou seja, quando há uma morte, automaticamente vai abrir o inventário, se houver bens e etc. E aí eu queria entender da doutora qual é a diferença entre inventário extrajudicial, inventário judicial, se um é mais barato que o outro, se é mais caro, como é que a gente vai saber, a questão do imposto. Então, fala para a gente a questão do inventário. Tá, vamos lá. Assim, tem que ser avaliado sempre caso a caso, né? E aí, de fato, o inventário extrajudicial, por exemplo, tem sido cada vez mais atrativo. É um instrumento que vem ali desde 2007, na possibilidade de que se faça ali fora do Poder Judiciário, num cartório. E aí há alguns requisitos, né? Os requisitos vão exigir aqui que não tenha menor, não tenha incapaz, que não tenha testamento e que não tenha litígio. Portanto, se as pessoas estiverem em consenso, os herdeiros em consenso, pode-se levar isso ao cartório. Nem sempre vai ser a melhor opção, mas tem sido muito, muito boa opção. E aí eu vou trazer aqui alguns dados que já são mais recentes, porque ultimamente tem se mitigado os requisitos da capacidade, né? Então é possível, por exemplo, fazer um inventário extrajudicial se eu tiver um menor de idade.
desde que eu atenda a alguns requisitos, né? O Ministério Público tem que ser ouvido, por exemplo. Isso veio aqui no final de 2024. É possível também fazer esse inventário se houver testamento, também mediante alguns requisitos. Então, você está vendo que o procedimento está ficando cada vez mais acessível, né? O que o torna muito atrativo e muito importante para o desafogamento do Poder Judiciário. Ao passo que, se eu for olhar para o outro lado e for olhar para os inventários judiciais, que a gente tem 3 modalidades no rito processual, né? Que é o inventário do rito ordinário, que vai ter todo aquele procedimento burocrático. E aqui, imagine um super litígio. A gente vai por esse rito. A gente tem o rito do arrolamento sumário, que é muito atrativo. Às vezes, a depender do caso em concreto, você opta por ele ao invés do cartório, né? E aí, nesse rito, eu também tenho que ter consenso. Mas, por exemplo, doutor André, nesse rito do arrolamento sumário, eu não preciso obrigatoriamente recolher o ITCMD como condição para a partilha, para a emissão do formal de partilha, né? Eu vou ter sim que recolher no futuro para fazer as transferências do patrimônio, né? Lá no cartório de registro de imóveis, por exemplo, mas eu consigo finalizar o processo de inventário sem pagar o ITCD. Então, olha que interessante. Lá no cartório isso não seria possível. Muita gente não né? sabe disso. Muita gente não sabe disso. É por isso que algumas vezes, só interrompendo o juiz, quando vê que está consensual e você entra com o inventário, alguns juízes, pelo menos aqui em Fortaleza, eles dão um despacho, ou seja, dão ali uma ideia de que tal transformar o teu inventário em arrolamento sumário. Eles fazem um convite em todo o despacho inicial de inventário. É uma praxe aqui do estado do Ceará. Né, justamente das essa nossas ideia de ser mais fácil, ser mais prático, ser menos trabalhoso para o judiciário. Eu vejo, o judiciário convida as partes a entrarem em consenso. Ele fala, se você quiser entrar em consenso, no momento da apresentação das primeiras declarações, você pode transformar o rito ordinário em rito de arrolamento sumário, né, que tem essa facilidade e vai economizar uma série de procedimentos no processo. Então, assim, é super atrativo esse instrumento, né? Não é porque está no judiciário que vai ser moroso, enfim. E aí tem o arrolamento comum também. Então, são 3 modalidades distintas, isso vai depender do caso a caso, e junto com o inventário extrajudicial, que é muito interessante também, vai ficar a critério ali do advogado da realidade processual para poder fazer a escolha do instrumento mais correto, né? Ou seja, voltamos àquele ponto. A capacitação do colega, do advogado que está atendendo o cliente, é o principal fator de mudança para trazer a questão da função do advogado, que é uma função social de trazer a paz para aquelas pessoas. E aí, eu trago aqui uma pergunta, que é a seguinte. Muitas pessoas não fazem planejamento sucessório, tanto é que acabam no inventário. Na sua prática, dentro da sua bolha, como você colocou, Patrícia, quando a pessoa não faz o planejamento sucessório, qual é o papel do advogado em promover esse diálogo entre as partes, de promover o acordo, né? O acordo entre os nós que estão ali, né? Já perderam um ente querido, entre os nós familiares, como a gente colocou aqui no começo, que muitas vezes ultrapassa muito mais que o processo, às vezes, na maioria das vezes é muito mais emocional. Qual é o papel do advogado em demonstrar para as partes, mesmo quando não há um planejamento sucessório? Que, como eu disse, né, o planejamento sucessório, na minha percepção, é como se fosse uma espécie de acordo em que aquele que dispõe dos seus bens quer evitar essas brigas, essas confusões. Qual é o papel do advogado nisso? Levar o conhecimento ao cliente nessa perspectiva que você está perguntando. Assim, muitas vezes, diante de alguns conflitos, e aí a gente tem, por exemplo, um processo de divórcio litigioso, que houve uma partilha de bens super traumática, né? Aquele cliente sai completamente traumatizado, a primeira coisa que a gente chega é, existe um negócio chamado planejamento patrimonial, familiar e sucessório, tá? Porque não é só para a morte, mas também vai funcionar em vida. E eu trago a conhecimento desse cliente que é possível, por exemplo, que ele faça melhores escolhas no futuro com um instrumento de regime de bens, né? Em que ele adotasse, por exemplo, o instrumento da separação de bens, né? Convencional de bens. E aí, assim, eu acho que é basicamente isso, André. A gente precisa, enquanto advogado, trazer para o cliente as possibilidades e trazer o cliente à luz, né, do que é possível para organizar melhor, não só a sucessão, mas a vida familiar, para evitar esses conflitos. Sim, sim. Eu falo que o planejamento sucessório não é atrair a morte. Como você colocou muitas vezes aqui, é um ato de amor.
e trazer paz para quem fica. Só que muitas vezes esse planejamento não é possível, por N questões. Falta de informação, falta de valores apesar de ser um tabu que não é só para milionários, qualquer pessoa pode fazer planejamento sucessório, como a doutora Patrícia colocou, a partir de um seguro de vida, de repente, Sim. né? Mas as pessoas ainda, na minha percepção, um pouco fora da minha bolha, né, dos meus clientes, são muito, ainda carecem de muita informação, carecem de muita questão. A gente já viu aqui que o planejamento, como eu coloquei, é uma prevenção, é um cuidado, né, como eu já tinha falado, a doutora falou muito bem, é um ato de amor, como a doutora falou, não é só para milionários, né? Existem diversos instrumentos que vão no caso a caso. Existe a questão da diminuição de impostos quando eu faço um planejamento, existe a questão do deixar a tranquilidade para os que ficam. Se a doutora pudesse deixar uma dica, tá, para as pessoas que querem fazer o planejamento sucessório, por onde é que essas pessoas devem começar? Sobretudo, procurar um advogado especialista, né? E aí eu vou bater mais uma vez na tecla da prateleira que se tem hoje no mercado, né? Do produto que se tem hoje, que é a holding familiar, que é muito vendida, muito divulgada. É um instrumento interessantíssimo se bem feito, mas se não for bem feito, pode prejudicar sobremaneira na abertura da associação, gerando ali nulidade, gerando a necessidade de diversos processos para desfazer o que foi feito de forma errada, né? Então, isso está nos dizendo hoje que é preciso, com atenção, se você quer organizar a associação, que já é uma grande coisa. O cliente, a pessoa que está em casa, pensar, eu preciso organizar minha associação, o que eu posso fazer? Já é uma grande coisa, está querendo enfrentar esse tema, né? O segundo passo preciso ir atrás de um advogado especialista, responsável, que possa me trazer o melhor instrumento ou os melhores instrumentos, porque podem ser usados mais de um, né? Para poder organizar a casa, organizar a minha sucessão, né? Então eu acho que vai por esse caminho, sabe, doutor André? As pessoas trazem muita ideia de tempo. Quanto tempo vai demorar esse planejamento? Eu tenho tempo para isso. E nós sabemos que no direito tudo depende. Mas dentro de uma média, Patrícia, assim, na tua praxe, no teu escritório, na tua bolha, em quanto tempo um planejamento mais complicado, com vários instrumentos, em quanto tempo é feito? Tá, vamos lá. Eu vou te partir de um planejamento mais complexo que o escritório pegou até hoje. A gente está falando aqui de fortunas de milhões, tá? Com muito patrimônio para ser organizado. E ali a gente levou 6 meses para poder instrumentalizar tudo. Num planejamento que nós trabalhamos com testamento, contrato de doação, com holding, mais de uma a ser estruturada. Então, veja o universo de instrumentos utilizados. Em 6 meses, a gente conseguiu entregar esse produto nas mãos dos clientes, né, da família. Num planejamento mais simples, até um patrimônio médio ou pequeno que seja, a gente vai levar 1 mês para poder resolver toda a situação. O que você precisa é ter uma boa documentação em mãos para poder avaliar tudo que o cliente tem, saber exatamente, investigar, mapear absolutamente toda a realidade familiar e patrimonial, e a partir dali a instrumentalização não é uma coisa que vai requerer muito tempo. Nós falamos aqui de planejamento, na voz da doutora Patrícia, que dura de 1 mês a 6 meses. E um testamento, se ele tiver um litígio? Vamos lá, o testamento. O que acontece? O testamento é uma disposição unilateral, de última vontade, né? Aliás, deixa eu fazer uma correção, não era nem testamento que eu ia falar. Na verdade, fugiu aqui a memória e tudo bem. Na verdade, se não houver um planejamento sucessório, o inventário. O planejamento sucessório dura de 1 a 6 meses, aí, mais ou menos aí na tua expertise, dentro da tua seara de trabalho. E se não tiver planejamento, se for um inventário? Né? Falei testamento de forma equivocada, mas se for um inventário, dura mais ou menos quanto tempo? Tu quer que eu fale mesmo? Claro, Olha, eu vou dizer que eu ficar tenho informadas que o acordo, seja ele posterior ou anterior a um litígio, talvez seja sempre a melhor saída, como eu gosto de falar. Eu tenho inventário lá no escritório, doutor André, de 40 anos. Eu não tenho 40 anos. Então, quando este inventário nasceu, eu nem existia. Para você ter uma noção do que é um litígio
na potencialidade de um litígio dentro de um processo de inventário. Então, aí tem processo de 20 anos, processo de 15, processo de 12, tá? O processo mais rápido com um litígio razoável vai durar uns 5 anos. Isso é um absurdo. Olha o benefício que nós temos em fazer um planejamento sucessório. E a gente tem que pensar que aqui nesse processo não é só porque, mas a legislação é muito clara em relação à divisão sucessória, só que a gente está tangenciando emoções, sobretudo. E você tocou nisso no início do podcast, né? E a gente tem que pensar dentro de todo esse universo, do ambiente familiar, de pessoas que estão frustradas, às vezes porque o falecido beneficiou mais um do que o outro, porque quer um imóvel e não quer o outro. É uma série de possibilidades de litígio que podem vir a surgir que vão postergar esse processo por muitos anos. Ou seja, fazer o planejamento sucessório, vou bater de novo na tecla, talvez seja a melhor saída, porque é prévio. Sim. E mesmo que não haja planejamento sucessório, eu penso que mesmo quando vai para o inventário, o papel da gente enquanto advogado e pacificador social é trazer essa noção de que, sem o litígio, um processo que duraria 5, 10 ou até mesmo 40 anos, ele poderia ser resolvido em meses. Porque quando não há litígio, pode ser feito extrajudicial ou até mesmo judicializado, mas é bem mais simples. E aí eu coloco que o acordo sempre é a melhor saída. Sempre, para mim, sempre acordo é a melhor saída. Eu costumo dizer que 99% dos meus processos eu termino em acordo, por mais que eu comece em litígio. Porque trazer essa ideia para o cliente que o tempo que ele deixa de estar ali naquele processo, o tempo que ele ganha em não ter um litígio é muito melhor. Sim. Porque muitas vezes o que o cliente quer, e a gente colocou no começo, é resolver uma questão emocional. Aí eu falo que a questão emocional não é papel do advogado resolver, não é papel do judiciário resolver, é papel da pessoa procurar uma terapia, um autoconhecimento e entender que nenhum processo vai ser capaz de resolver as questões emocionais. Porque na minha advocacia familiarista e na questão de sucessão, o que eu observo é que as pessoas que chegam com litígio, elas querem resolver as dores. Sim. Da frustração do que não aconteceu, no caso de uma sucessão, do pai ou da mãe que não deu a atenção que ela queria suficiente em vida, e a gente vai observando que isso vai atrapalhando. E o judiciário, embora, na minha percepção, tivesse esse papel, deveria ter esse papel também de promover esse acordo, e até tem por meio de audiências prévias de conciliação e mediação, mas eu penso que a informação, enquanto nós advogados, enquanto trazer a informação para a população de uma forma clara, de uma forma simples, faz com que as pessoas consigam procurar realmente profissionais que queiram ajudar, que queiram desatar os nós, como eu coloquei, que queiram fazer essa união. E aí eu coloco uma coisa, eu acho que o mais importante nessa área de família e sucessões é a gente trabalhar um ponto, que é a escuta. Não há escuta, as pessoas não conseguem se escutar e por isso muitas vezes... É tudo que esse cliente está querendo, é ser ouvido, né? Muitas vezes é a principal coisa. Eu vejo muitos que dizem assim, doutor, mas eu quero ir para a audiência com o juiz porque eu quero que ele me escute. Eu preciso que ele me escute, porque às vezes a pessoa só quer ter voz, o que passou uma vida toda sem ter voz na percepção dela. Então, o instrumento de planejamento sucessório, o instrumento de repente fazer um acordo, mesmo em um inventário judicial ou no judicial, acaba sendo a melhor saída para que todos sejam escutados, não só uma parte da família, mas todos. Doutora, a gente está encaminhando para o fim do nosso podcast e eu queria que a doutora deixasse uma mensagem final para a gente, né, para a questão do planejamento sucessório, a questão da morte, e também dissesse para a gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, se quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o conteúdo, onde é que a gente te acha? Eu tô aqui, sério, já acabou? É uma pena, né, gente, mas... Olha, eu trouxe uma poesia para ler para vocês, para finalizar, e é uma poesia que eu sempre levo para a sala de aula, do Manuel Bandeira, chama Consoada, e que, para mim, traduz muito bem o que vem a ser o planejamento sucessório, tá? E aí depois que eu explico para os alunos todos os instrumentos, tudo o que eu termino fechando com esta poesia de Manuel Bandeira e eu vou ler agora. Perfeitamente. O nome é Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, a morte, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo,
talvez sorria ou diga alô iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. É isso que o planejamento sucessório faz. Deixa cada coisa em seu lugar organizado quando a morte chegar. E aí, mais uma vez, como um ato de amor para a família que fica, que já vai sofrer tanto com essa perda do ente querido, né? E que não vai entrar em litígio. E aí, aproveitando a sua poesia, tem um livro que eu gosto muito, que é Os Anos, da Anne, que ela fala assim: um dia nós seremos uma conversa na roda de jantar. No outro dia, nós seremos uma foto na estante. E depois, nem mais isso. E aí a gente vê a importância de que a vida é agora, de que a vida é hoje. Então, aquilo que eu faço hoje, aquele acordo que eu faço hoje, aquele planejamento que eu faço hoje, não deixo para os, como a doutora falou, se eu não decidir, alguém vai decidir por mim, Isso. né? Então, tudo aquilo que eu faço hoje de uma forma muito amorosa, né, como um ato de amor, um ato de paz, é o que eu vou deixar para a posteridade, para os meus herdeiros, para os meus filhos, porque eu falo que deixar para os nossos herdeiros não é só bens, mas eu acho que deixar uma cultura de o diálogo é a melhor saída, escutar é a melhor saída. E nesse passo, doutor, eu quero agradecer muito. Foi um prazer recebê-la aqui. É todo meu. Prazer, assim, abrir esse podcast, abrir esse quadro com você, que para mim é uma sumidade nessa matéria, assim, você sabe do apreço que eu tenho, eu fico muito feliz. E, gente, sigam ela nas redes sociais, ela tem, assim, muita matéria boa. Quem tem a oportunidade de conhecê-la, de ser cliente, é uma pessoa que, assim, é minha presidente lá na OAB, da Comissão de Direito, Família e Sucessões. Posso ver isso aqui? Não é não? E aí eu digo que toda vida quando chegar um problema de sucessões que é muito complexo, eu digo, já sei para quem é que eu vou mandar, porque eu sei da sua competência, eu sei daquilo que você realmente busca, que é trazer essa pacificação social dos clientes, trazer conhecimento e, assim como eu, a gente busca acordo, porque a gente quer desatar nós, a gente quer ver famílias unidas, porque briga não adianta. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço imensamente. Muito sucesso sempre, meu amigo, viu? Gratidão. Obrigada.